Olá a todos, o meu nome é Helena Cunha, sou nutricionista do Place e esta semana venho falar-vos sobre o consumo de ovos. É uma questão levantada muitas vezes em consulta sobre o devo ou não consumir ovos e este é um assunto, um tema que vamos abordar agora mais ao pormenor. Um, no fundo, o ovo é constituído por três partes: a casca, que acaba por ser aqui um invólucro que protege os nutrientes, a gema, que tem maior valor calórico, contém proteína, gorduras, e também a clara, que é constituída essencialmente por proteína e por água, e no caso das proteínas é rica sobretudo na ovoalbumina. Num ovo médio, mais ou menos de 53 gramas, nós sabemos que tem mais ou menos a gema 57 quilocalorias e a clara cerca de 14. Em termos de proteína, temos um pouco mais na clara com 3,3 gramas, e enquanto a gema tem 2,7. Em termos de gordura, muito mais rica na gema em relação à clara, como tínhamos visto. A gema também é rica em colesterol e daí muitas vezes está associado o consumo de ovos ao colesterol sanguíneo. Ainda faltam estudos que demonstrem ou comprovem de facto esta associação. De qualquer das formas, convém sempre, para quem tem tendência para ter o colesterol elevado, alguma moderação no seu consumo. A gema é também rica em vitamina A e em fósforo, sendo que também existe fósforo na clara. No fundo, os ovos acabam por ter aqui uma riqueza grande em termos de proteína, que, como nós sabemos, é fundamental em termos estruturais, em termos de desenvolvimento muscular. Temos também aqui na vitamina A, que interfere também aqui na visão e na diferenciação celular, e no fósforo, que é indispensável para a formação e manutenção dos ossos e dentes saudáveis. É importante saber também que a cor da casca e da gema não reflete necessariamente o valor nutricional, está muito associado, sim, é com a raça da galinha e com o tipo de alimentação da mesma. Em relação àquela questão se o ovo é fresco ou não, normalmente eu costumo fazer o teste no copo d'água, coloco o ovo num copo d'água, ao imergi-lo, se ele permanecer no fundo do recipiente, significa que está fresco, se ele começar a flutuar, significa que não está fresco. De qualquer das formas, convém sempre escolher ovos com gemas e claras consistentes, e com uma casca intacta e limpa. Outra questão também que vamos abordar tem a ver com a questão da salmonela. Provavelmente já ouviu falar desta bactéria. Esta é uma bactéria que é transmitida aos humanos através das fezes de pessoas ou de animais e normalmente é transmitida aos seres humanos pela ingestão de alimentos contaminados com essas fezes e que pode provocar uma doença chamada a salmonelose. A salmonelose é uma doença semelhante a uma gastroenterite que apresenta sintomas como diarreias, náuseas, dor abdominal, muitas vezes até alguma febre, e que é especialmente grave em crianças, em idosos, grávidas ou indivíduos com um sistema imunológico mais vulnerável. Como é que nós nos podemos proteger da salmonela? Existem várias formas. A primeira é, de facto, não reaproveitar as embalagens dos ovos, é escolher ovos com uma casca sem rachadelas e com uma casca limpa, é confeccionar muito bem os ovos e as preparações que levam ovos também. Estamos a falar aqui, por exemplo, das omeletes, ou do leite creme, ou do doce de ovos, que é importante que cozinhe a temperaturas um pouco mais elevadas, e também em termos de higiene e segurança alimentar, portanto, a lavagem das mãos e a lavagem dos equipamentos onde são utilizados determinados alimentos, os ovos ou alimentos que sejam utilizados com ovos. Deve ter aqui alguns cuidados também, adquirir embalagens limpas, rejeitar os ovos partidos, pode armazená-los no frigorífico ou à temperatura ambiente, mas deve ter o cuidado de, ao armazená-los na temperatura ambiente, deve ser num local fresco e seco. Se os armazenar no frigorífico, não deve quebrar a cadeia de frio. Evitar colocar os ovos junto a fontes de calor, lavá-los apenas antes de consumir, não ingerir ovos crus, por causa da contaminação pela salmonela, mas também porque são muito mais difíceis de digerir. Quebrar primeiro os ovos num recipiente antes de os utilizar nas preparações culinárias e deitar as cascas também ao lixo de seguida.
Existem várias formas de confeccionarmos os ovos. Se calhar a mais tradicional é fritá-los. De qualquer das formas, deixo-vos aqui algumas recomendações nesse sentido podem estrelar o ovo em água ou estrelar o ovo no micro-ondas, de forma a diminuir o seu teor de gordura a sua carga energética também, o seu valor calórico. No caso do estrelar em água, basta substituir a gordura por água e imergir em água quente o ovo sem casca. No caso do micro-ondas, colocar o ovo no pires de café e levar ao micro-ondas durante alguns minutos até ele estar confeccionado. Deixo aqui uma nota importante: não utilizar o sal para temperar os ovos, pode utilizar sim aqui as ervas aromáticas para enriquecer um bocadinho as suas preparações culinárias. Temos também aqui o método culinário do cozer. É também um método muito prático, muito rápido e apresenta um valor em termos de gordura muito menor, uma carga energética menor. O ovo deve ser sempre colocado quando a água está fria. E pode eventualmente juntar um bocadinho de vinagre para evitar que eles partam durante a cozedura. Também temos aqui a possibilidade de o escalfar, e aqui pode escalfá-lo em água simples, ou se quiser pode pôr um bocadinho de limão ou vinagre também. Aí deve deixar, de facto, a água aquecer, colocar os ovos quando a água estiver quente, durante cerca de 4 minutos, e depois pode passá-los por água, eventualmente, se quiser tirar um bocadinho o sabor a vinagre ou sumo de limão, mas muitas vezes nem é necessário fazê-lo. De uma forma geral e resumindo, os ovos acabam por ter aqui um valor nutricional muito interessante, no sentido em que acabam por ter uma carga energética, um valor calórico relativamente baixo, mas tem um teor proteico elevado, o que nos transmite uma sensação também de bastante saciedade. É um alimento muito rico em vitamina A, muito rico em fósforo portanto, essencial na nossa alimentação diária. O mais importante é, de facto, ingeri-lo com moderação, ingeri-lo com os métodos culinários corretos, de forma a não estarmos a aportar-lhe mais calorias do que aquelas que ele efetivamente tem, e pode ser uma boa opção, quer na refeição, como substituto da carne ou do peixe, ou como complemento, ou até mesmo nos snacks intermédios, em substituição do iogurte ou do queijo. Qualquer dúvida que tenha, manda um e-mail para nutriplaceclubs@gmail.com sobre este tema ou sobre outros que eventualmente tenham. Até breve.